Seria ele um Enzo? Seria ele um Peter Pan? Seria ele um Dom Juan de Marco? Ah, não sei. Vamos falar agora de Kevin Pearson. Bom, vou dar aqui a minha humilde opinião, aqui observando algumas questões ao longo dessa série. Ele tem fortes características de um filhinho da mamãe, né, de um Enzo, e ele tem fortes características de um Peter Pan e fortes características de um Dom Juan de Marco. Então, acho que todas essas personalidades estão dentro de uma única característica. Daquele menino que pode ter 40, 50, 60 anos, mas ele não consegue para a vida, ele não consegue crescer. Ele está o tempo todo vivendo a vida dele como se fosse uma brincadeira, como se fosse um jogo. É basicamente as características que o Kevin Pearson passa mostrando durante toda a sua jornada nessa série. Desde pequenininho, né, ele tem dificuldade de acessar as emoções dele. Ele fica ali naquele lugar de poker face, como se ele não estivesse sentindo nada. É até interessante porque eu notei em vários momentos na série que, putz, estava todo mundo chorando e ele não estava chorando. Ele estava fazendo uma cara de choro, mas não chorava. Eu falei, ou o ator é muito ruim, ou ele de fato é muito bom e tá mostrando que é muito difícil pro Kevin acessar alguma emoção. E olha que interessante, né? O Kevin, ele tinha uma coisa de se parecer com o pai. Ele queria muito se parecer com o pai. E quanto mais a gente critica, ou quanto mais a gente idealiza, pega isso, criticar ou idealizar, como um expoente de perfeição. Quanto mais a gente se desloca da realidade, porque quando eu tô criticando ou quando eu estou idealizando, eu não estou alocada na realidade. Quanto mais eu me comporto dessa forma, mais eu me pareço com o objeto a ser criticado ou idealizado. Só que aí eu não vou pegar aquilo que me dá mais força. Eu vou pegar aquilo que me puxa para trás, muitas vezes me tira a força. E foi muito o que aconteceu com o Kevin, né? Com a bebida alcoólica, essa questão de não acessar as emoções, de não falar aquilo que sente, de se retrair e de usar muitas vezes a bebida ou algum outro vício, como em alguns momentos ele se viciou lá com o remédio da dor, né? Do joelho, se não me engano. Então, é uma forma de não acessar aquilo que eu tô sentindo. Era exatamente como o pai dele, Jack, fazia. Então ele tinha essa ideia de que Jack era esse homem perfeito, esse homem forte, esse homem provedor. De fato, gente, eu sou, assim, fã desse personagem do Jack. Ele era um homem, né? Ele era o pai de família, o provedor, aquele que direcionava, que trazia segurança para a família. O Kevin queria ser esse homem, mas ele não conseguiu ser esse homem durante toda a jornada dele. Por quê? Primeiro porque ele enxergava o pai de forma idealizada, ele olhava para essa parte maravilhosa do papai dele, essa parte que foi muito boa, de fato, mas não enxergava ali um ser humano, né? Jack não poderia errar. Tanto que quando em um momento ele assume, né, para a família o alcoolismo dele, eu tô falando aqui do Jack, tem um determinado momento que está o Kevin e o Jack no carro. O Kevin acho que era adolescente, não me recordo, ou entrando na adolescência. E ele meio que criticou o pai porque o pai estava fazendo tratamento, né, por essa questão de alcoolismo. Então ele tinha essa idealização, ou seja, papai, você não pode errar. Você tem que ser perfeito, porque eu estou querendo ser perfeito como você, papai. Então cuidado, não erre, não erre. Então, o que acontece na vida do Kevin? O Kevin, ele não consegue ir pra vida, porque ele não tem esse pai aqui dentro do coração. Sabe quando a gente fala em constelação pra vocês, que o papai e a mamãe precisam estar aqui dentro do coração? É uma metáfora, tá? Mas a verdade é que a gente tá dizendo assim, olhe para os seus pais da forma mais real possível. Porque quando você idealiza demais, você endeusa demais essas pessoas, você ao mesmo tempo está dizendo que essas pessoas não podem errar, ao mesmo tempo dizendo que nem você pode errar, ninguém pode errar e as coisas precisam andar da forma que você idealiza a vida. Foi o que aconteceu com o Kevin. Ele idealizou a vida, ele idealizou a carreira dele, né? Ele tava ganhando muito dinheiro naquele seriado, né? Mas aí o que ele faz? Ele joga tudo pro alto, porque não é do jeito que ele queria. Ele joga tudo pro alto nos relacionamentos afetivos, porque não é do jeito que ele queria. Então a jornada de Kevin é essa jornada do menino birrento, do menino que cruza o braço, eu vou pegar minha bola e não vou mais brincar. Então tem essa característica do filhinho da mamãe, muito emocional, ele é quase uma novela mexicana, reclamão, chatão, sabe?
Eu não vi, pelo menos eu não lembro do Kevin em nenhum momento se comportar dessa forma, mas ele tem um comportamento muito idealizado acerca da vida, acerca das mulheres, acerca de relacionamentos. Ele queria um relacionamento, uma história de amor maravilhosa, linda, deu com os burros na água em vários momentos por conta de toda essa fantasia. Ele tá muito nesse universo do feminino, ele entende muito das mulheres. Ao mesmo tempo que ele idealiza esse pai, né? Ele fantasia um pai perfeito, ele quer imitar essa perfeição do pai, ele dá com os burros na água, porque não é assim que a coisa funciona. Temos a continuidade desses pais. À medida que a gente toma consciência de quem somos, da nossa personalidade, da nossa individuação, né? Quem eu sou enquanto indivíduo, à medida que a gente se percebe nesse caminho, a gente consegue pegar aquilo dos pais que mais vai fazer sentido pro nosso momento, pra nossa vida, e deixar com eles aquilo que é deles, aquilo que não vai talvez fazer sentido, aquilo que não é da nossa conta, aquilo que a gente precisa deixar lá. Com o pai ou com o casal, pai e mãe, né? Marido e mulher. E tem essa questão, né, desse Peter Pan, desse menino que ao longo de toda a jornada tem essa dificuldade de enxergar a vida como um adulto, com responsabilidade. Ele precisava de um sentido para a vida dele, né, que não fosse imitar o pai, que não fosse buscar essa idealização da mãe dele, que fosse realmente uma direção que o levasse para a vida. Só que ele vai encontrar essa direção lá para os seus 40 e poucos anos, né? Quando ele sai com aquela mocinha, a melhor amiga da Kate. Tem as crianças, quase se casa com essa mulher, é extremamente impulsivo. Ele sai tomando as decisões, por isso que eu falo que ele tem essa característica do Peter Pan, né? Ele é muito menino para algumas coisas. Ele quase vai casar, constituir família com uma pessoa que ele nem sabe direito quem é, né? E ele não vai atrás de saber. Os dois não se esforçam para isso, os dois não querem, no fundo, fazer isso acontecer. E por fim, né, no finalzinho da série, que ele reencontra o amor da vida dele e que ele bota o pau na mesa, se assume como homem e fala, eu vou te assumir como minha mulher, né? Às vezes é isso que falta, né? Faltou pro Kevin muito desse brio que o pai dele tinha. Então ele queria imitar o pai dele, mas de uma forma idealizada, ele não pegou aquilo que é o masculino, aquele brio, aquele homem que falou, opa, peraí, onde você vai? Vem aqui que a gente vai ficar junto sim. E assumir a bronca como homem, como adulto. Então a jornada dele é bonita. Pra mim é uma das jornadas mais bonitas dessa série. Porque ele começa um menino mimado, chato, mesquinho, orgulhoso, soberbo e se torna um grande homem, né? Um homem que bate no peito, assume a responsabilidade lá da casa que ele construiu pra mãe, uma ONG, na verdade. Ele deu continuidade aos sonhos do pai dele, né? Eu achei muito lindo isso, sistemicamente falando. Nós somos a continuidade dos nossos pais. Não significa que nós tenhamos que realizar todos os sonhos deles, né? O fato da gente dar continuidade à vida já é o suficiente. Fazer sucesso com aquilo que nós temos já é o suficiente. Mas o Kevin, ele fez um pouquinho mais, porque ele sabia que o sonho do pai era ter aquela construtora. Aí ele foi lá e ajudou as pessoas, os veteranos da guerra. Eu achei isso muito bonito, né? Assumiu o masculino dele, se assumiu ali enquanto eu sou o homem, eu dou a direção como o marido de Sophie. Assumiu seus filhos, então ele forma ali uma família. Eu achei isso muito bonito na jornada dele. Então, o que eu posso resumir aqui pra você, né? As pessoas, elas mudam, as pessoas crescem, nós nos desenvolvemos, nós amadurecemos, e a jornada de amadurecimento desse Peter Pan, desse filhinho da mamãe, com uma filhinha do papai, ou como uma Wendy, né? É muito linda quando as duas pessoas estão dispostas. É uma jornada enriquecedora para as duas partes. É assim que funciona a vida, são as circunstâncias. E eu achei lindo o Kevin abraçar as circunstâncias dele.